Ou seja, 84% dos abusos ocorrem dentro da casa da própria vítima. Hoje, Sim. quem lidera o ranking de denúncias, né, o principal agressor é o pai biológico, seguido de padrastos, avós, tios, mulheres abusam, mães, tias, avós, né, professores. Então, assim, o abuso sexual, ele está em todas as esferas da Sim. sociedade, ele não tem nada a ver com cor, com religião, com classe social, ele acontece em todas as esferas. E as pessoas às vezes me perguntam, Tanise, aonde tem abusador? E eu respondo, aonde tem criança. Então, aonde tem criança, o ambiente que tiver criança, ali vai ter Tem que ter cuidado. abusadores. Sim. Então, nós precisamos ter cuidado. É possível. Eu sei que é difícil às vezes afirmar, assim, então não vamos afirmar certeza de nada, mas eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre como identificar ambiente onde há abuso, tipo crianças, mas também se é possível, claro, também sem afirmar, porque a gente não pode, mas para a gente ficar esperto, como saber se alguém está praticando, é possível, esses dois ambientes, a criança e o abusador, como saber, assim, tem marcas, tem trejeitos que pelo menos auxiliem a gente a identificar tanto em um quanto no outro? Então, as pessoas me perguntam, Tanise, tem como a gente saber o perfil do agressor? Né? Quem dera se eu pudesse fazer um retrato falado, né? Poder fazer um desenho e jogar em cada poste da cidade. Seria maravilhoso. Nós não temos como fazer isso. Por quê? Acabei de falar, né? Não tem idade, não tem classe social, não tem cor. Então, nós Muito encontramos... a gente teve um caso que foi amplamente divulgado de um médico anestesista que Sim. abusava de suas pacientes durante as cirurgias, né? Então, assim, não existe, tem professor, é pastor, é padre, é médico, não tem como eu fazer um retrato falado. O que a gente pode falar sobre o agressor? Ele vai ser uma pessoa extremamente manipulativa. Né? O agressor sexual, o abusador, ele vai buscar estar em ambientes em que as crianças estão, ele vai buscar a confiança da família. Então, assim, a maioria dos casos hoje ocorrem na casa da própria vítima, com pessoas muito conhecidas e de confiança da família. Então, não é que nem o caso de um estupro, né, na rua, que é um agressor que pega uma vítima aleatória. Sim. Não. O abusador, ele analisa a vítima. Nós temos um vídeo que circula muito na internet, né, que é uma entrevista com um abusador e é questionado para ele, você analisava a vítima antes de cometer os atos? E ele disse, eu até observava, mas eu observava muito mais a família. Se o pai era perigoso, eu não chegava perto. Então eu digo para os pais sejam perigosos para defender seus filhos. Sim. Por quê? Porque quando ele entende que aquela criança é vulnerável, que aquela criança está, né, mais sozinha, fica em ambientes sozinhos, por exemplo, aquela criança que é a última a ser buscada na escola, que é a última a sair, né, que fica muito tempo vulnerável, o abusador, ele tem esse feeling, né? Ele vai observar essa criança, ele vai perceber a rotina dessa criança. Então, eu sempre digo para os pais que toda atenção é pouca. Por quê? Porque nós, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nós cercamos as nossas crianças com as pessoas do nosso convívio. E aquelas pessoas, a gente não vai desconfiar. A gente acha que aquelas pessoas são boas, né? Que aquelas pessoas vão tratar bem os nossos filhos. Mas quando, na realidade, eles estão ali justamente para cometer o abuso. Tem uma amiga minha que também atua na área e ela me relatou uma vez um caso que foi o seguinte. Ela, quando era pequena, passou por um abuso sexual e ela disse que sabe como que ela passava esses abusos? Na hora do almoço de domingo. Sentava todo mundo à mesa, o pai sentava na frente dela, ela sentava do lado do agressor, e esse agressor manipulava ela por baixo da toalha, na frente do pai.
Nossa. Então, assim, são situações que nós jamais vamos perceber. E olha como eles são, né? Então, por exemplo, eu sempre falo para os pais, tem alguns vídeos lá no meu Instagram, né? De algumas dicas. No aumento, assim, tipo, na época de Natal, de festividades de final de ano, no Carnaval, nós temos um aumento expressivo de casos de abuso ocorrendo. Então, a gente dá as dicas que é a seguinte... Quando você recebe visita na sua casa, não deixa seu filho dormir, né? Antigamente era mais comum isso, né? Aquela cama com todos os primos dormindo junto. Sim. E vem parentes que a gente não vê há muito tempo e dorme todo mundo meio amontoado, né? Então, durma com seu filho, coloque o seu filho sempre a salvo, sempre aos seus cuidados. Você vai dar uma carona para alguém no seu carro... Seu filho tá na cadeirinha ou tá no banco de trás, aonde que deve ir a visita que você tá, né? O caroneiro tem que ir com você no banco da frente. Porque enquanto você conversa com as luzes apagadas, né? O que o abusador tá fazendo? Muitas vezes ele aproveita esse momento para abusar do seu filho durante a sua carona. E a gente não vai perceber. Então, ambiente seguro é um ambiente que protege a criança. Sim. Então... Quando nós falamos da criança, Gabriel, a gente precisa ver, assim, as crianças, elas vão dar sinais que estão sofrendo um abuso sexual, né? E aí tem esse livro aqui, que é o livro que eu abordo muito com as crianças, a história da bailarina, né? Chama Bailarinas Também Choram. E conta a história, então, de 3 amiguinhas, e uma delas passa por uma situação de abuso. E nós começamos a falar para as crianças, então, sobre os sinais que essas crianças vão dar. Toda criança que passa por uma agressão, por um abuso, ela vai dar um sinal. E muitas vezes os pais não estão atentos, os pais não estão ali prestando atenção nesses sinais. Quem percebe normalmente é a escola, por isso a escola hoje é a maior denunciante, né? Porque os professores estão atentos a mudanças no comportamento daquela criança. Então, o primeiro grande sinal que a criança vai dar é a mudança no comportamento. Aquela criança que era muito ativa e começa a ficar mais reclusa. Aquela criança que era bem dócil e começa a ficar mais agressiva. Que gostava de frequentar determinados lugares e agora não quer ir mais, né? Tem que ficar atento a esses sinais, né? Tipo assim, de repente a criança gostava de uma pessoa e... não de repente não gosta mais. Ou começa a reclamar, não gosto do abraço, o abraço dessa pessoa dói, né? Ou começa a ficar se sentindo desconfortável. Muitas vezes os pais questionam, cumprimenta fulano, vai dar um beijo, né? Vai dar um abraço na pessoa. Então não insistam com isso, né? Porque a criança, muitas vezes ela não sabe o que é um abuso sexual, mas ela sabe que aquilo não faz bem. Aquele, né? O abraço da pessoa, o olhar daquela pessoa, a criança começa a compreender isso. Então, a primeira grande mudança é no comportamento. Então, crianças, por exemplo, que começam a ter dificuldades escolares, desatenção, começam a ter um baixo rendimento escolar, crianças que gostavam muito de brincar e não brincam mais, que se trancam nos seus quartos, que têm sintomas ansiosos ou depressivos, crianças com automutilação, crianças com ideação suicida, crianças com terrores noturnos, pesadelo, né, insônia, distúrbios no sono e na alimentação, crianças que comiam bem e agora não comem mais, ou que estão comendo muito, enfim, todas essas mudanças. É uma análise. É claro, tem gente que pergunta pra mim assim, né, Gabriel, mas o meu filho tem 5 desses sintomas que você falou, será que ele tá passando por abuso? Eu sempre digo, não sei, mas ele está sinalizando pra você que algo não está bem, né? E que ele precisa de ajuda.